Oi pessoal, tudo bom? Boa tarde, bom dia. Hoje a gente vai acabar um pouco nossos temas de genética. A gente já fez uma caminhada que viu quase todos os padrões de herança que são cobrados no vestibular. Agora a gente vai começar a conversar um pouco na genética contextualizada na nossa sociedade, como que a gente consegue enxergar a genética além desses exercícios aí de vestibular que a gente fica pensando padrão de herança e probabilidade, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre ética e manipulação genética na nossa sociedade. Há um tempo atrás eu te dei 2 opções de livro para ler. E aí, você lembra que tem livro para ler? Eu te dei 2 opções de livros que complementam o nosso assunto de genética e saem um pouco dessa ótica de, ai meu Deus, qual a probabilidade de fulano ter um filho tipo sanguíneo tal e cor de olho tal. Então, aqui tem o livro da professora Maiana Zatz, que ela trabalha com aconselhamento genético e diagnósticos embrionários, que a gente vai ver um exemplo disso um pouquinho mais para frente. É um livro maravilhoso e você pode observar que ali ele está destacado a palavra ética de genética. Então, a ideia é que se pense os aspectos éticos em torno de genética. Então, quais são as problemáticas onde a genética esbarra em entraves éticos, né? Quando que eu conto para o paciente certos dados que ele não foi procurar no aconselhamento genético? Então, ele é um livro muito legal. Eu vi agora há pouco no site da Estante Virtual, coisa dele tipo por R$7, bem baratinho. Então, recomendo muito esse livro, porque ele traz aí discussões bem importantes sobre esse tema e sai um pouco dessa zona medíocre de se falar genética para ensino médio, sempre com essa abordagem só dos padrões de herança, tá? Então, fica aí a dica, dê uma olhada nesse livro, se for interessante para você. Tem também um polegar do violinista, que é uma coisa que não tem nada a ver mesmo com o genética, da Maiana Zatz. Eles são bem contrapontos, assim. São histórias que tem é uma história que tem nuances aí de aspectos genéticos sendo abordados, então é bem interessante também. Fica aí a dica, se você quiser fazer a leitura desses livros e me entregar uma resenha crítica sobre algum deles, né, para ser uma nota a mais nesse bimestre que a gente está falando de genética, fique à vontade, não esquece que tem essa opção. Aí depois disso, a gente vai lembrar um pouquinho do que é genética. Então a gente tem momentos da genética, né? A genética tem um momento mendeliano, né? E pós-mendeliano, né? Que a gente chama de genética moderna. Então, a genética, ela estuda essa transmissão desse material genético e com o passar do tempo, né? A gente começou a perceber que estudos genéticos poderiam gerar uma área que hoje a gente chama de biotecnologia, que é quando a gente usa, né, gene para gerar um resultado, um evento favorável para algum tipo de benefício de produção, geralmente. Também vamos ver exemplos. Então, o que é a biotecnologia, afinal de contas, né? Usar seres vivos para a obtenção de produtos de interesse humano. O exemplo mais famoso, mais antigo, o uso do fermento para fazer o pão crescer. Então, a humanidade faz pão, a humanidade fermenta coisas. Então, a gente tem alguns tipos de fermentação, não sei se você lembra, mas a gente tem a fermentação alcoólica, a fermentação acética, a fermentação butírica e a fermentação láctea. Então, os subprodutos da transformação da glicose, né, em ácido acético, em ácido butírico, em ácido lático, né, em álcool, essas transformações a gente chama de fermentação. E a humanidade faz fermentação há muito tempo. Primeira tecnologia que a gente pode dizer, biotecnologia empregada pela humanidade, a fermentação, tá? E ainda trabalhamos com a fermentação, a gente gosta da produção fermentada, porque a fermentação, ela impregna o produto final, o que a indústria alimentícia chama de flavor, não tem tradução, a gente até aplica esse termo para flavorizantes, para dizer que o negócio tem gosto daquilo, né? Mas os alimentos fermentados ficam com esse flavor aí, bem específico, bem único e garante aí um poder bem agregado aos produtos, de uma forma geral. Então tem a biologia molecular e manipulação genética, que resultam grandes avanços, né?
e a engenharia genética, que tem técnicas de manipulação em células. Então, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção que existe a engenharia genética, existe a reprodução seletiva, né? O que é reprodução seletiva? A gente viu um exemplo, né, de uma herança que era o padrão da crista da galinha. Falei para vocês, o que vocês acham que é o padrão mais repetido na produção? É a galinha branca de crista simples. A reprodução seletiva é eu privilegiar que os meus reprodutores tenham aquele fenótipo. Então eu intercruzo sempre aquele fenótipo. Isso é uma reprodução seletiva. Eu sei que aquela espécie produz mais açúcar, então eu vou retrocruzar aquela espécie. A engenharia genética não, ela envolve manipulação de material genético, certo? Então, quando a gente tem a obtenção de indivíduos mais produtivos, como por exemplo o trigo produzia pouco trigo primitivo. Então, aconteceu um estudo onde existia um melhoramento genético no trigo, se inseriu o glúten no trigo. Então, o trigo foi modificado para ter mais glúten, para ter mais açúcar. Essa alteração que aumenta a produção, a gente atribui esses aspectos à pesquisa de engenharia genética. Existe a transgenia, que a gente vai conversar mais sobre transgenia quando a gente for falar de ecologia, que é a inserção de um gene para dar um aspecto de resistência. A gente vai conversar sobre isso com um olhar um pouco maior quando a gente for olhar para ecologia e assistir O Veneno Está na Mesa, tem 1 e 2, e repensa bastante esses sistemas de monocultivo e privilégio de transgênico ao invés da semente crioula. Então, a genética, ela abrange temas, e esses temas que a gente vai dar uma ilustrada agora, bem rapidinho, né? Que é o projeto Genoma, terapia gênica, clonagem, aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal ou pré-embrionário, né? Eu vou mostrar aqui um diagnóstico de pré-natal, mas o livro da Manhã nas Artes fala também sobre diagnóstico pré-embrião. Então, o diagnóstico é no embrião e se fecunda a mulher, né? Usa-se isso para o processo de fertilização artificial, para que a mulher tenha indivíduos sem portar a anomalia que ela pode transmitir. Então, existem diferenças, né, entre o diagnóstico pré-natal e o pré-embrionário. O que é muito polêmico, né, porque a gente sempre esbarra em valores de ética, de moral, de questões religiosas, valores, né? Então, o que existe? Existe um comitê de bioética que regulamenta essas pesquisas, onde a gente só pode manipular genes e fazer pesquisa gênica quando a gente está tentando resolver um problema, responder uma questão. Isso é fazer ciência, né? É eu estimular o pensamento para tentar chegar a uma solução e não simplesmente fazer por fazer. O projeto Genoma Humano foi um projeto gigante que envolveu vários países e teve um investimento de aproximadamente 3 milhões de dólares, né? Sendo que a gente já conseguiu dar mais ou menos $1 por nucleotídeo sequenciado. Então foi um projeto gigante, onde muita gente trabalhou para codificar todos os genes presentes no ser humano. Muito legal, foram 13 anos de projeto, virou uma pesquisa maravilhosa, a Bíblia da genética moderna, né? O projeto Genoma. A terapia gênica é muito legal e ela usa de veículo, né, um vírus. Então, o que acontece? Como que se faz terapia gênica? Um exemplo, né, para vocês entenderem. Então, pega-se um vírus. Esse vírus vai carregar para dentro do corpo da pessoa um gene terapêutico. Vamos pensar um exemplo, um diabético do tipo 1, que não produz lá insulina e de repente dá para se inserir um material genético que ative a produção da insulina. É só um exemplo, é só de mentirinha. Então, insere aí esse vírus com esse material genético da síntese da insulina, injeta nesse paciente. Aí o gene vai ser recapturado, né? Então os cientistas retiram uma amostra do indivíduo, né? E aí eles inserem novamente eles fazem uma vacina
com o próprio material genético do indivíduo que reagiu com esse gene carregado pelo vírus. Então, isso a gente chama de terapia gênica. Quando a gente tem um vírus como um vetor de um gene que vai ajudar a tratar uma possível doença monitorada e onde existe aí uma terapia que um gene pode ajudar nessa doença. Aqui a clonagem, então a clonagem mais famosa foi a da ovelha Dolly, a primeira, né? Onde se pegou uma célula de glândula mamária de uma ovelha e o óvulo de outra ovelha. Aí o que aconteceu? Tirou o núcleo da ovelha B, né? Tirou o núcleo dessa célula, desse óvulo, ficou só um material celular mesmo, com citoplasma e membrana, e inseriram-se o núcleo da outra ovelha nesse material celular, que gerou um embrião jovem, que gerou um clone da ovelha A. Então, um indivíduo geneticamente igual à ovelha A, por isso que a gente fala clone, né? Então, ele tem a mesma genética desse indivíduo aqui. Aconselhamento genético, então aqui é o que a gente está falando um pouco próximo do que é o trabalho da professora Maiana, né? Então, o que acontece? Uma pessoa tem uma doença genética, que é alguma alteração cromossômica, né? Aí a pessoa quer ter um filho, então ela quer saber se existe a possibilidade, né, dela ter um filho que porte essa doença. Então, a pessoa faz uma reprodução assistida, onde testa-se o cariótipo desses embriões para ver se eles portam ou não essas anomalias, para aí inserir esses embriões triados nas pessoas. Também existe agora uma novidade, né, do congelamento das células tronco. Então, agora as pessoas, né, os recém-nascidos podem guardar esse material genético para terapia gênica no futuro. E tem aqui um exemplo de diagnóstico pré-natal, né? Então, durante a gestação humana existem 2 exames de imagem que podem dar indícios de que o bebê porta alguma anomalia cromossômica. São os ultrassons morfológicos. Durante esses ultrassons, pesquisa-se algumas medidas, né, que levam a esse pré-diagnóstico. Pode ser que esse bebê porte alguma anomalia gênica. Para confirmar, então, faz esse exame, né, de aminocintese, que é a remoção, né, dessas células, mais ou menos 20 ml de líquido amniótico, por isso que é aminocentese, para ver as células do líquido amniótico. Pega-se então esse líquido amniótico, centrifuga, pega a célula do feto, separa, né? E aí coloca essas células num meio adequado para desenvolvimento celular e faz o cariótipo dessas células para ver se existe alguma anomalia genética nesse cariótipo. Então, quem que faz isso, né? Geralmente, quando tem um progenitor com anomalia cromossômica, por exemplo, portadores de translocações, eles têm 5% a mais, né, de incidência no diagnóstico de pré-natal, e um filho anterior com afecção gênica. Então, existem aí algumas indicações para esse diagnóstico, mas é importante saber que a genética serve à sociedade, né? Esse trabalho, ele é para assistir a população geral, é um trabalho mesmo de um setor da área da saúde. E a biotecnologia, né, gente? Então, só um breve histórico aqui de alguns momentos importantes em torno de biotecnologia, porque é isso que a gente vai falar agora, né? Vai fazer até uma atividade sobre biotecnologia. Então, eu falei para vocês do levedo, que é usado para fazer vinho, cerveja, pão, né? A fermentação alcoólica, né? A fermentação láctea, a gente conversou lá no comecinho, como o primeiro processo da biotecnologia da humanidade, né? Aí tem um outro exemplo aqui de mais ou menos 100 depois de Cristo, com chineses que usavam crisântemo em pó como inseticida. Então é um biocida na realidade, né? Porque é um elemento natural que repele outros elementos, é bem interessante. Então, muito legal. Aí já existe uma vacina viral contra a varíola no finalzinho do século XVIII. Aí já no século XIX, Pasteur choca
a sociedade, né, definindo micro-organismos, com a revolução de lavar as mãos e esterilizar os equipamentos, né, utilizados no trato com indivíduos. Tudo começou, né, a pesquisa de Pasteur começou por conta da doença da parteira, né, muito interessante aí de saber que Pasteur começou a atender um problema, né, então ele via que as parteiras atendiam uma pessoa, depois atendia outra pessoa, e as pessoas acabavam pegando a infecção uma das outras, né, e foi aí que foi o gatilho para Pasteur começar a formular a sua hipótese dos micro-organismos, né? O experimento de Pasteur é bem famoso, mas o que surgiu, né, a hipótese de Pasteur, nem tanto. Falamos bastante de Mendel, né, que prova os genes, a unidade da hereditariedade. Aí tem em 1883, né, a primeira vacina antirrábica foi descoberta. Em 1914, uma bactéria ela é utilizada como um tratamento, né, e não como um vilão. Em 1922, é preparado sementes híbridas de milho e elas começam a ser comercializadas. E em 1944, o Avery, que a gente viu lá no documentário, mostra que o DNA é responsável pela hereditariedade. Então agora a gente vai conversar mais no chat lá da equipe de vocês e essa prosa de biotecnologia ainda vai seguir mais um pouquinho. Obrigada aí pela sua atenção, a gente se vê na próxima. Até já!